Diferente das peças em cartaz na época, eles não usam black tie, tinham uma estrutura coloquial de diálogos e um realismo de concepção. Retratava a vida da classe operária brasileira da época. Ela se passava em uma favela do Rio de Janeiro e trazia à tona a discussão a respeito do proletariado, mostrando o conflito pela sua óptica. Ela é uma peça com texto moderno, já que no ano de 1957 é marcado por greves e mobilizações trabalhistas em São Paulo. Esse caráter político era buscado pelos atores e foi muito bem recebido pelo público e crítica, o que fez com que ficasse em cartaz por 10 meses, um tempo longo para os padrões que tinham na época. Comentando um pouco sobre o autor, Gianfresco Guarnieri, ele nasceu em 1934 e acabou falecendo em 2006. Ele foi um autor de grande destaque aqui no Brasil. Ele nasceu em Milão, na Itália, e foi naturalizado brasileiro depois. Ele foi diretor, dramaturgo e também poeta brasileiro. Ele teve grande destaque no Teatro Arena, localizado em São Paulo, e uma das suas maiores obras é Ele Não Usa um Black Tie, porque ela teve grande sucesso na bilheteria e também rendeu vários prêmios no Brasil e também no exterior, que acabou salvando as finanças do Teatro Arena, que estavam prestes a falir. E aqui está sobre os personagens principais, o elenco e um pouquinho sobre o filme. Então, sobre o filme é o seguinte: em São Paulo, em 1980, o jovem operário Tião, que é interpretado por Carlos Alberto Richelli, e sua namorada Maria, interpretada por Beth Mendes, decidem casar-se ao saber que a moça está grávida, né? E então, ao mesmo tempo, eclode, né, um movimento grevista que divide a categoria metalúrgica, né? E preocupado com o casamento, né, e temendo perder o emprego, Tião ele acaba furando a greve e por esse fato dele furar a greve, ele acaba entrando em conflito com seu pai, o Otávio, interpretado por Gianfrancesco Guarnieri. Né? Então, o Otávio, ele é um velho militante sindical que ele passa 3 anos na cadeia, né, ele passou durante 3 anos na cadeia e esse período na cadeia foi durante o regime militar. E o som, né, de cada feijãozinho que a Romana tirava na tigela, interpretada por Fernanda Montenegro, Romana, é como se furasse com uma faca. E aí entra a questão de que pobre não pode parar nunca, né? Nem pra chorar, não pode parar pela morte de um amigo, né? Ele tem que continuar trabalhando. Só que quanto mais ajuda se tem, mais essa tigela se enche mais rápido. E todo mundo acaba podendo comer antes, né? É como se fosse uma comparação assim com o que acontece de você estar enchendo uma tigela sozinho, do que você encher a tigela com várias pessoas, com a vida real, né? Que uma pessoa batalhando sozinha fica complicado, mas quando várias se juntam para batalhar juntas, o fardo fica mais leve e os resultados acabam sendo melhores, né? E o Otávio, a gente pode perceber que ele não ajuda a Romana simplesmente para comer mais cedo, ele ajuda porque ele ama ela, ele a respeita, ele está junto a ela pela greve, pela família. O amor, neste caso aqui, né, ele não vai ser sólido, sólido não, pólido, né, e nem ordinário. Ainda mais por aquela famosa estética fantasiosa que a gente conhece do exterior, dos Estados Unidos, né, Hollywood. E também o amor aparece quando Joe e Maria pegam chuva e sujam os pés na terra do morro na volta para casa. Ou seja, eles estavam ali passando pelo sofrimento junto e o apoio que um dá ao outro diariamente em tempos ruins é o que acaba dando força para eles, ânimo, para que eles possam continuar na batalha, continuar lutando por seus direitos, né? E Romana, a gente percebe também uma característica muito boa dela, que ela é aquela mãe, aquela esposa, aquela mãe não, aquela companheira, aquela esposa que ela tá ali acordando antes de todo mundo, ela vai dormir depois, ela organiza.
E enquanto ela trabalha em casa, né? O Otávio ele vai pra rua pra greve, pra classe. Então, assim, um é companheiro do outro, um ajuda o outro, para não ficar pesado o fardo. E aqui a gente tem algumas imagens dos personagens principais, que a gente tem a Romana, interpretada por Fernanda Montenegro, e o Otávio, interpretado por Gianfresco Guarnieri, né? Um casal. E embaixo a gente tem Tião, interpretado por Carlos Alberto Richelli, e Maria, interpretada por Beth Mendes, né? São outro casal também, o Tião é filho do Otávio e da Romana. E aqui a gente também Sartini, né? Francisco Milani e Braulio, interpretado por Milton Gonçalves. Os principais fatores que a obra aborda são a busca de melhores condições de trabalho, que ele é observado sempre na peça, né, tendo o fator quase que principal na questão da greve, que causa a maior parte dos outros conflitos, como o conflitos familiares, que é colocado principalmente entre o pai e o filho, mas também aborda os outros companheiros de trabalho, né? Que traz mais essa dramaturgia conforme fica mais explícito. Outro fator é a luta de classes, que ela é vista constantemente nos personagens. Você consegue perceber bastante até no Tião que ele tem um enorme medo assim da pobreza. Todos os personagens, né, estão insatisfeitos, motivo assim inclusive para greve. E essa luta de classes, ela toma o tema também de racismo, machismo e opressão policial nas favelas. Que, claro, a vida nas favelas é dos pontos mais importantes. A descrição dos lugares, o vocabulário, os trejeitos, a vivência dos personagens em geral, elas trazem toda uma emotividade para o teatro, né? Para o espectador e, e aborda as dificuldades, a violência que o morador da favela vive. Novamente buscando aquela problemática do racismo e da opressão policial que ocorre nesse lugar. Comentando sobre as partes principais da obra do autor, o que foi considerado uma parte marcante para mim foi a cena da sopa, onde a gente consegue notar a principal diferença entre o Tião e o Otávio, né? Entre o pai e o filho. Enquanto o pai, Otávio, ele era um militante que lutou durante a ditadura, que representa também uma geração de brasileiros que lutavam juntos em prol dos objetivos coletivos, o seu filho Tião, ele é de uma geração mais recente, uma geração jovem, que só aprendeu a aceitar tudo de cabeça baixa para que até que tudo fique tranquilo, sabe? Então, considerando as principais diferenças, a gente consegue perceber no filme essa rivalidade entre o pai e o filho. E é uma cena assim que chama bastante atenção, que a gente consegue perceber muito bem essa diferença. E acaba sendo uma cena muito tensa, sabe? Entre um jantar, né, que deveria ser uma cena agradável, foi uma cena muito tensa. E a gente consegue perceber principalmente o medo que o Tião tem da greve que o pai dele pretende, né, o Otávio pretende formar ali na indústria, na metalúrgica. E a gente acaba percebendo essa insegurança que o Tião tem de acabar ficando sem trabalho e não conseguir sustentar a sua família, já que o Tião e a Maria agora estão grávidos, né? Então, esse é um dos principais medos que ele tem por o filho deles acabar nascendo e ele não ter o sustento para dar. Outra parte que chama bastante atenção é a cena da greve, em que a gente consegue observar bem o retrato da burguesia contra os operários, a grande repressão policial, o preconceito, o racismo e também a repressão contra os operários. Nessa cena, é uma cena assim que chama muita atenção, porque, por exemplo, Braulio,
que é ilustrado ali na imagem, ele é assassinado. E um dos grandes motivos dele ter sido assassinado foi o racismo, em que ele foi chamado de crioulo antes de atirarem nele. Ao lado dele tem um Santini, um dos principais personagens que causaram essa greve, também de forma muito rápida, sem pensar muito bem nas consequências. O Braulio e o Otávio, um dos principais personagens, tentavam organizar uma greve de forma correta, sem ter muitos prejuízos, mas o Santini acabou trazendo essa greve de forma inesperada, onde acabou tendo outros problemas juntos, como o assassinato do Braulio, também as dores que a Maria sentiu depois, que foi espancada no meio da rua, entre outras pessoas também que eram grevistas e que sofreram bastante pela opressão policial. E essa cena a gente consegue perceber bem a angústia dos grevistas por terem os seus salários muito baixos, sem seus direitos trabalhistas, aquela insegurança de que no próximo dia eles iam estar trabalhando ou não, porque tinha muitos trabalhadores que estavam sendo demitidos diariamente. E foi uma das principais que causou essa greve de forma apressada e tudo mais. Eu gostaria de ressaltar essa parte em que o Otávio cita no meio da greve, em que anteriormente ele estava tentando acalmar os grevistas, porque ele não queria que fosse uma greve mal preparada, de forma inesperada, mas acaba que não deu certo, então ele decide colocar sua voz, para ser ouvida, e é nesse momento que ele cita: é das nossas mãos que saem as riquezas desses poucos que estão aí. É de nós que produzimos essa riqueza e vivemos na miséria. Essa parte ela ressalta bem qual é o significado do black tie. Quando a gente escuta o nome da obra, eles não usam black tie, talvez surja aquela dúvida: o que é um black tie? Quando a gente fala de black tie, pesquisando, por exemplo, no Google mesmo, a gente consegue observar imagens de smoke, de roupas de marca, roupas bem estruturadas, que pessoas como empresários usam. Então, assim, o nome, ele retrata com grande precisão a classe social no qual o filme irá retratar, que no caso são os operários que sofrem e que não usam black tie. Então, é um nome muito bem escolhido pelo autor, em que a gente consegue perceber com clareza que quem que vai usar o black tie no livro é o empresariado. Por fim, das partes mais marcantes da peça, eu escolhi essa parte da Romana escolhendo os feijões, em que é a parte final da peça. Ela apresenta de forma silenciosa, sem falas no meio, somente a Romana e Otávio sentados na mesa, com feições tristes, escolhendo os feijões. Os únicos barulhos que a gente consegue escutar nessa cena é dos feijões caindo na tigela. Essa parte, para quem às vezes assiste a peça numa primeira vez, acaba ficando sem entender, ficando confuso. Por que essa cena tá ali? Qual que é o significado dela? Mas quando a gente percebe, a gente se interessa mais pelo filme, o que aquilo quer representar, a gente consegue entender que ao separar os feijões é como uma metáfora para o fato que entre as maiorias dos bons, dos corretos, sempre existem os podres e os traidores. Isso faz uma referência aos grevistas e os não grevistas. Infelizmente, no filme, na parte da greve, a gente consegue perceber que o Tião, o filho do Otávio, ele é um não grevista, porque ele não quer fazer parte da greve. Porque, principalmente por causa do medo que ele sente de ficar sem o seu trabalho, de não conseguir um outro trabalho, de ficar sem dinheiro. O Tião, ele gosta de ter o seu conforto, entre aspas, de ter um seu trabalho todo dia, mesmo que seja um trabalho que
é muito exaustivo, que sugue as energias dele, que não traga lucro para ele. O Tião, a gente consegue perceber muito bem na peça que ele acredita que futuramente ele vai estar junto com os empresariados, vai estar trabalhando como um funcionário mais renomado, com o seu escritório, por exemplo. Então, essa parte ela tem um papel muito importante na peça, em que a gente consegue perceber que no meio de todos os grevistas, no meio de todos aqueles que buscam por melhores de trabalho, que buscam pelo maior reconhecimento ali na indústria, existem aqueles que preferem ficar calados, aqueles que preferem não participar para não ter o perigo de ficar depois desempregado. Eles Não Usam Black Tie se mostra uma obra brasileira muito importante, principalmente por evidenciar uma realidade operária onde, se contrapondo aos filmes, peças e livros da época, onde se retratava uma realidade burguesa, Eles Não Usam Black Ties mostra a realidade dos operários de fábrica, dos moradores de favela. Então, era um contraponto à época, por mostrar uma realidade diferente do que era a realidade retratada antes nos livros, filmes e outros meios de cultura. E também por dar voz a uma política popular, onde os personagens tinham, sendo operários, tinham uma voz política muito ativa. Principalmente o pai, o Otávio, ele era do movimento grevista e acreditava muito na sua opinião política e tinha voz, dava essa voz que a política não era para uma determinada classe ou tipo de pessoa, e sim generalista a qualquer um da população.